Queridos, com vocês. Hoje eu quero falar sobre 3 coisas boas que existem quando estamos em aflição. Eu tenho visto agora, né, é conhecido de todos, as lutas que Israel está sofrendo por conta do grupo Hamas, né, o grupo terrorista que veio atacando ali a Israel. Tenho percebido que o mundo todo está olhando para essa situação. E ali uma briga de família, né? Nós temos ali dois aspectos da família. Uma, os filhos de Agar, e o outro, o filho de Sara. A Bíblia diz que o filho de Agar seria uma grande nação e estaria sempre ali em conjunto, e do outro lado, você tem ali o filho de Sara, o filho da promessa, dizendo que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Os filhos ali de Abraão. E estamos vendo esse conflito grande. Então, eu pensei em preparar uma mensagem que também falasse àqueles que estão passando por aflição, que estão passando por dificuldade. Como é que eu posso ter uma coisa boa diante da guerra? Como é que eu posso olhar uma coisa boa diante dos problemas que me sobrevêm? Bem, 3 coisas boas eu quero abordar aqui para você que está nos assistindo quando você estiver em aflição. Essa é uma mensagem que também, obviamente, quem está lá não vai ouvir, né? Mas é uma mensagem que eu fiz pensando nas pessoas que estão aflitas, porque parece ser uma situação que não há solução. Mas o Senhor tem olhado com carinho, certamente, para Israel. Todos nós estamos com o coração apertados diante da situação que eles estão enfrentando, e talvez você, numa dimensão bem menor do que está numa guerra, você também esteja com o seu coração apertado diante da situação que você enfrenta. Como posso eu ah, sair desse problema de aflição quando eu estou passando por ele? Bem, o texto bíblico que estabeleci com vocês hoje encontra-se em Lamentações, capítulo 3, versículo 25 ao 27. Diz assim, ó, Lamentações 3, 25, 27. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios de sua juventude. Que esse período de provação sejam vividos em solicitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te desejar ferir, e engole a desonra e a humilhação. Portanto, Yahvé não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor e infindável. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra, negar a quem quer que seja os seus direitos, assim desafiando o próprio Altíssimo, impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando o Senhor tais atitudes? Quem poderá falar e trazer, e quem poderá falar e acontecer e fazer acontecer, se assim Yahvé, o Senhor, não tiver orientado? Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode, então, o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Depois desse chamamento aqui, né, o arrependimento, o capítulo 3 vem falando sobre o chamamento ao povo de Israel para o arrependimento. Depois, o versículo 40 em diante, vem falando sobre a esperança e a bondade de Deus. Bem, eu estou lendo aqui um texto, diz que foi dado para Israel, feito pelo profeta, né? Dado ao Senhor, as Lamentações de Jeremias aqui. E Israel estava sofrendo problemas não
similares ao que temos hoje, no dia atual. Os problemas que Israel estava sofrendo quando foi escrito eram bem piores do que os problemas que tem hoje, do que eles estão enfrentando. Então, eu peguei uma mensagem aqui do pior momento de Israel, que quando Jeremias conta suas lamentações, Israel estava devastada, e eu trago esse texto para um momento em que Israel também está passando por uma situação difícil. E também você, querido irmão, que está nos ouvindo, poderá estar passando por situações difíceis também em sua vida. E eu quero fazer esse paralelo para ajudá-lo. Assim como Deus trouxe essa mensagem para Israel naquela época, eu quero que Deus também fale a você nos dias atuais. Bem, bom é o Senhor para os que se atentam a Ele. Deus, ele é de fato, ele é bom para quem está se atentando a Ele. E para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude. Então, 3 aspectos eu quero abordar com vocês aqui. Algumas coisas que são boas quando você passa por tribulação. Primeira delas, no capítulo 3, que a gente leu aqui, essas lamentações de Jeremias aqui, o profeta, ele apresenta aqui 3 coisas que são boas para o homem quando o homem está passando por algum tipo de aflição. Você precisa tirar lições. Por exemplo, eu penso que agora, no período que nós tivemos aqui no Brasil de como é o nome? Eleições, eu já falei isso para vocês, né? Vários irmãos postavam ali dos seus candidatos e tudo, e eles estavam ali como se fosse um time de futebol, alguns do lado mais à direita, outros do lado mais à esquerda, e os irmãos estavam ali, né? Como é que é? Os irmãos sempre têm suas escolhas. E eles estavam ali apostando no time que iria ganhar. O problema está que eu percebi que nessas eleições ou nesse período existiam muitos irmãos falando sobre esse tipo de coisa, mas muitos desses mesmos irmãos não estavam falando sobre as coisas do Senhor. Outros também estavam depositando sua confiança nas coisas terrenas. Se o candidato A ganhasse, ou vamos dizer assim, se o candidato B ganhasse, ele estaria muito feliz. Se o candidato L ganhasse, ele estaria muito feliz. E aí, o que acontece, irmãos? Parece que muitas dessas pessoas acabam depositando suas energias e força, ou mesmo a sua crença, em coisas terrenas. Lembre-se, a perseguição que virá ao povo de Deus virá dos 2 lados. Você precisa compreender aquilo que o Michelson Borges fala, que não é ele somente, mas uma linha teológica, de que a direita vai ser o arco e a esquerda é a flecha. Os 2 vão acabar com a gente. Então você precisa estabelecer sua confiança não em coisas terrenas, mas sim em coisas mais altas, em especial no Senhor. Porque lembre-se que não haverá solução para o governo humano se não for uma solução divina. Ou seja, a pedra que irá ser jogada sem mão, ali na profecia de Daniel, né, da estátua dos tempos. Então, à luz do que o pastor Marlon falou agora, de fato, nossa confiança precisa ser estabelecida em Deus. E por isso eu trouxe hoje a vocês sobre a compreensão de que bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Eu quero que você compreenda que quando você passar em aflição e você se ater às coisas do Senhor, Ele será bom para você. Eu espero que Israel agora esteja no momento de clamor, esteja no momento, porque antes a confiança de Israel estava no quê? No seu muro de ferro ali, né? Eu lembro que sempre Israel se gabava ali, falavam muito bem sobre aqueles antimísseis que eles têm lá. Então, eles se gabavam de que a segurança estava naquela fronteira de antimíssil, porque se viesse alguém, eles conseguiam interceptar e fazer o que tinha que ser feito. Mas, ao que parece, nesse último momento, foi um excesso de foguetes que soltaram contra eles, que mesmo o domo de ferro ali, né, não conseguiu bloquear ali todos, mas uma maioria, mas não conseguiu bloquear ali todos como é que é o nome? Os mísseis. E se não me falhar a memória, caiu entre 3.000 a 5.000 mísseis
lá dentro de Israel e vocês estão vendo toda a agonia que está sofrendo. Bem, que tal então, quando estivermos em aflição, confiarmos no Senhor? Quando eu digo confiarmos em Deus, eu não estou dizendo que você não tem que fazer sua parte, que você não tem que trabalhar para conseguir seu dinheiro, que você não tem que correr atrás ali dos médicos para conseguir ali a solução do seu problema, mas estou dizendo a vocês que mais do que essas coisas terrenas é confiar no Senhor, pois o texto bíblico nos diz o seguinte, e o texto foi escrito para Israel que estava numa situação tremenda de agonia. Veja, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o Senhor suportar o jugo na juventude. Por que na juventude? Porque na juventude você tem mais energia do que você suportar o jugo quando você estiver mais velho. Eu vou começar hoje sobre um dos aspectos desse texto bíblico. E o texto começa dizendo o seguinte: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Como é que Deus pode ser bom a mim quando eu estiver enfrentando tribulações, quando eu me ater a Ele? Essa frase de bom é o Senhor quando ele se atém a Ele, ela pode ser traduzida da seguinte forma, e eu penso que essa seria a melhor tradução. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Deus nunca deixa nenhum dos seus filhos para trás, daqueles que esperam. Os problemas, quando vêm à nossa vida, vêm também para nos ensinar. Lembra que a profetisa diz que os problemas são como se fossem professores da nossa vida? Então, quando o problema vier à sua porta, não fique com medo do problema, nem corra do problema. Mas eu já disse eu também a vocês em outras mensagens que o problema, quando vier a você, você tem que resolver o problema, você tem que se tornar especialista em resolver problemas. Então, bom é o Senhor para os que se esperam nele. Deus é o maior resolvedor de problema. E se você estiver com ele, Deus vai te usar para resolver os problemas, não só seus, mas os problemas da sua própria família, os problemas das pessoas que rodeiam você. Só que você tem que aprender aqui o que o texto bíblico nos diz. Nos momentos de aflição, né, eu penso que a melhor alternativa para o homem é, de fato, buscar refúgio em Deus, como diz o Salmo 46. Sabe, quando o salmista declara ali no Salmo 43, né, ele vem falando o seguinte, 43, versículo 1. O salmista vem falando, 36, deixa eu abrir o 46 aqui. 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso, não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá no romper da manhã. Então, vamos parar por aqui. Veja que o texto deixa claro ao nos dizer que Deus é a nossa segurança. Então, quando eu coloco aqui no meu sermão esse texto aqui e eu trago a você esse versículo bíblico como uma luz quando você estiver aflito, quando você estiver em aflição, e eu usei justamente as lamentações de Jeremias, porque Israel estava passando por uma tribulação tamanha, muito maior do que essa que eles estão passando hoje aqui. Veja que a alternativa que o texto bíblico nos dá é de confiar e de buscar refúgio em quem? No Senhor. Por quê? Porque ele é uma fonte segura. Talvez você esteja buscando refúgio ou segurança nas suas finanças, nas suas próprias forças, nas coisas que você conquistou na vida, na sua segurança bélica, nas suas forças. Eu julgo que você precisa buscar segurança em algo que é maior do que isso. Que tal buscar segurança em Deus? Que tal buscar segurança no Senhor? O autor bíblico, ele continua nos dizendo, ainda no livro de Salmos, sobre esse tema, né, de bom é o Senhor para os que buscam ele, né, para os que se encontram com ele, para os que se atêm a ele. O salmista nos diz ainda mais, no Salmo 34, versículo 8, o seguinte: Provai e vede
que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Mais uma vez, o texto bíblico nos reforça aqui que a confiança precisa ser no Senhor. Se você não estabelecer essa confiança em Deus, e não pode ser algo místico, eu confio em Deus, não, tem que ser algo que de fato você, ao passar pela tribulação, saiba, o Senhor está comigo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Eu não vou temer mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo, meu bom pastor. Porque a palavra nos diz aqui, e essa era uma palavra para aqueles que estavam extremamente aflitos, como o caso de Jeremias, quando a cidade inteira foi esvaziada, porque Nabucodonosor levou os cativos, né? Levou Daniel, levou todo mundo para a Babilônia, a cidade foi destruída, derretido o templo. E como é que Jeremias vem falar esse tipo de coisa quando eles estavam passando por essa aflição? Como é que ele vem falar de coisas boas quando tudo estava devastado? Parece ser antagônico e uma loucura o que Jeremias estava falando. Coisa boa, coisas boas para o homem na aflição. Como é que existe coisa boa, Jeremias, quando estamos aqui passando por esse tipo de aflição? Ainda mais uma aflição tremenda, grotesca como essa, de todos os, os jovens ter sido levados, os velhos, os nobres, o rei morreu, tudo foi destruído. Como você pode dizer que existem coisas boas? Bem, bom é o Senhor para os que se atêm a ele. Vocês sabem que boa parte dos problemas de Israel, em especial dessa época que foi escrito, né, falando do contexto do texto aqui, o problema deles é que eles haviam se afastado do Senhor. Vocês lembram que o próprio rei, que Deus deu 15 anos de vida a mais, se não me falhar a memória, é isso mesmo? O próprio rei, ele começou, em vez de mostrar a glória do Senhor, ele mostrava o quê? A glória terrena que Israel tinha. Mostrou o armamento bélico, mostrou ali a questão financeira, mostrou ali as coisas que eles haviam conquistado. E quando aquele governantes que estavam ali, né? Aquele, como é que é o nome? Aquele líder que foi lá representar Nabucodonosor, volta para a terra, ele conta toda a história, falou assim, olha, ali é um negócio, vocês sabem que aquele problema de Israel nunca foi um problema de agora. Israel sempre foi, por conta do amor à terra, né? Sempre foi uma nação que tinha muita briga. Desde a época dos romanos, vocês lembram, né? Barrabás, não sei o quê, Jesus, era muito conflito ali com aquele povo. Sempre foi. O povo judeu sempre teve muito conflito por amor à terra lá. E por isso eu julgo que você, assim como eles, deveriam também, no momento da aflição, compreender o que Jeremias estava falando, porque parece ser antagônico aqui, parece ser um pouco de loucura, porque eles estavam devastados. Mas Jeremias falou o seguinte para o seu povo: vocês precisam confiar no Senhor. Deus está guiando, mesmo quando estivermos em aflição. Não confiem na proteção humana. E nós percebemos na atualidade que a proteção bélica de Israel não conseguiu defendê-la. A confiança não pode estar nessas coisas humanas, mas a confiança precisa estar nas coisas do Senhor, mais do que nas coisas humanas. Eu julgo que devemos procurar os médicos, devemos procurar as coisas, devemos ter as nossas defesas, devemos ter as nossas coisas, mas mais do que isso, o Senhor precisa estar à frente para nos blindar de todo o mal. O problema está que alguns irmãos sofrem problemas em sua própria vida como consequência exclusiva de suas péssimas escolhas, de seu afastamento do Senhor, e por isso que sofrem muitas das represálias do inimigo, porque estão escolhendo sem ter a anuência do Senhor. Escolhem, por exemplo, relacionamentos sem antes pedir a bênção de Deus. Escolhe, por exemplo, um trabalho, uma faculdade, uma coisa, sem antes perguntar ao Senhor, tendo ele como direcionamento. Uma vez falei a vocês que essa questão de direcionamento de vida, ela precisa partir do pressuposto de que Deus está acima e eu oriento minha vida pelas coisas espirituais. Depois a minha mente vai captar o que Deus quer e depois eu vou subjugar no meu corpo. Uma vez eu falei isso para vocês aqui em algum sermão meu. Só que algumas pessoas balizam sua vida não pelo assim diz o Senhor, balizam sua vida pelo gosto. Eles comem suas próprias comidas por aquilo que lhe agrada o paladar, não por aquilo que vai preservar o templo que é o seu corpo para que o Espírito Santo habite.
Algumas pessoas, por exemplo, sofrem consequências da sua própria saúde, dos seus problemas, porque não fazem ali a reforma de saúde que a irmã Rose sempre está batendo lata aí falando. Então, por consequência de suas péssimas escolhas, você acaba pagando um preço alto, mas nunca foi o que Deus queria. Nunca foi o que Deus queria para o seu próprio povo. Deus não quer, e o próprio texto bíblico deixa claro, ao nos dizer aqui, né, que disponha, como é que o texto bíblico diz? Cadê? Eu estou em Lamentações aqui. Mas eu li para vocês outro texto falando especificamente que Deus não quer o mal do seu povo, Deus quer as coisas boas para o seu povo. Então, o Salmo 34, versículo 8, deixa claro para a gente: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Eu quero que você confie em Deus quando você estiver em aflição. Parece ser difícil, e de fato é difícil, mas é o remédio amargo que Deus está dando para algumas pessoas, para que o povo se volte ao Senhor. O sofrimento que estamos tendo em nosso país, o sofrimento que Israel passa também, o sofrimento de outras nações, o sofrimento que você passa na sua vida, ele precisa ser um sofrimento. Lembra que eu falei para vocês que eu nunca perco? Que quando eu perco, eu ganho? Como é que é isso? Quando eu perco, eu aprendo. Então, quando os problemas me sobrevierem, eu preciso aprender a não entrar nesse tipo de problema mais. Eu preciso me blindar para que esse tipo de problema não aconteça. E se o problema acontecer, eu tenho uma segurança no Senhor, porque eu estou acima desse tipo de coisa. Lembre-se que a vida não é nossa. Lembre-se que Paulo diz, né? Eu não sou de mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Nem a nossa vida é nossa. E o que dizer de perder a vida humana aqui, essa vida terrena, para ganhar a vida gloriosa? Será um preço muito barato, pago pela eternidade que poderemos viver com o Senhor. Então, a confiança precisa estar acima das coisas terrenas, porque senão algumas pessoas se desesperam. Eu não sei você, mas eu já fiz diversos velórios como pastor, e às vezes eu consigo ver nitidamente o velório de um crente e um velório daquele que não tem a esperança do porvir. Quando é um velório de um crente, as pessoas cantam, as pessoas estão conversando. Lógico que a dor de perder o seu ente querido é latente em seu coração, mas a esperança acaba aflorando mais. É um momento de regozijo também, de saber que o Senhor levou o seu filho e que o Senhor vai dar ali a recompensa no dia da sua vinda. Mas quando eu vejo alguns velórios, e eu faço alguns velórios de pessoas que não têm esperança, desse negócio de crente e tudo mais, a gente percebe um ambiente difícil, porque há muito choro, há muito lamento. Algumas pessoas vêm querendo falar algumas coisas para aquele ente querido que não falou em vida, mas quer falar ali no leito, no caixão, no leito, não, no caixão ali, a pessoa já não ouve mais, já não tem ambiente. Ah, ele era tão bom, ele fazia isso, ele fazia aquilo outro. E a gente vê a angústia de muitas pessoas, algumas desmaiam na frente da gente ali e tudo. Oh, por que você foi embora? Uma irmã falou, uma pessoa falou, por que você? E a pessoa estava indignada com aquela situação de fulano, né, do seu ente querido, ter ido embora. Eu sei que a emoção toma conta e não dá para controlar algumas coisas, mas quando você tem o princípio de que bom é o Senhor para os que a Ele se atêm, quando você tem esse princípio de que devemos provar e ver que o Senhor, ele é bom, e por isso é bem-aventurado o homem que confia no Senhor, os problemas terrenos não terão todo o peso que às vezes tem na sua vida. Algumas pessoas, quando confiam mais no Senhor, conseguirão sair dos seus problemas de depressão, conseguirão sair dos seus problemas de angústia. Algumas pessoas que, quando depositam a sua confiança em Deus, vão conseguir viver a sua vida com fardos menos pesados. Por quê? Porque sabem que o Senhor é por elas, elas não estão sozinhas nesse mundo, elas não estão jogadas ao tempo sem ter a solução de sua própria vida. Então, quando você parte de um pressuposto, até mesmo na sua cabeça, no seu psicológico, confiar no Senhor vai te ajudar, mesmo que você não tenha a solução física ali na hora que você quer. Mesmo que o seu ente querido não vá ressuscitar, mas a sua confiança no Senhor, em algo transcendente e algo maior, vai ajudar você até melhorar a sua cabeça diante da tribulação que você está passando, do que a pessoa passa.
Sabendo disso, Naum, capítulo 1, versículo 7, descreve o seguinte: o Senhor, ele é bom, ele é uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que nele se refugiam. Veja como Naum, também alguém que escreve para o povo de Israel num ambiente de sofrimento, Naum também deixa claro para o povo de Israel, e agora é uma clareza para você também, de que Deus é bom todo tempo Deus é bom, inclusive nos momentos de luta, inclusive nos momentos de angústia. Deus permitiu que essas angústias viessem à sua vida. Então aprenda pelo menos com ela, mas não deixe passar a oportunidade de aprender. Já que você está sofrendo e pagando um preço alto, então também receba ali um benefício daquele ambiente de dificuldade. Por exemplo, eu julgo que a nação precisa se consagrar e buscar mais o Senhor. Eu julgo que boa parte dos problemas que nós enfrentamos aqui em nosso próprio país é porque a nação brasileira se afastou de Deus. Muitos evangélicos, muitas igrejas, eu sei que o nosso país é um país cristão, de matriz cristã, né? Mas o cristianismo que muitos deles estão seguindo é um cristianismo que muitas das vezes não é baseado na palavra, mas é estabelecido em cima de homens. É estabelecido em cima de muitos pastores dessas igrejas evangélicas, grandes igrejas, respeitados pastores, mas a sua religião, a sua fé não pode ser estabelecida nesses grandes líderes, mas deve ser estabelecida no Senhor, não pode ser estabelecida em pessoas, não pode ser estabelecida no pastor, deve ser estabelecida na sua palavra como firme fundamento do crente. Talvez os problemas que sobrevêm a nós devam ser um problema de um afastamento das coisas de Deus. Deva ser um problema porque não estamos levando a sério o cristianismo. Eu julgo que a igreja brasileira, e quando eu digo a igreja cristã brasileira, precisa se levantar para quê? Para influenciar o evangelho em todas as áreas. Muitos dos irmãos das igrejas brasileiras querem mais consumir um bom culto, um bom sermão, mas eles mesmos não querem levar adiante o evangelho em muitas localidades, em seu próprio bairro. Não falam de Cristo para muitas pessoas. E quando eu falo da igreja cristã brasileira, eu também puxo para o nosso lado. Eu percebo que, às vezes, poucos dos nossos irmãos são comprometidos com a pregação do evangelho. Poucos dos nossos irmãos são comprometidos em levar avante, financiando o evangelho, dando os estudos bíblicos, falando de Deus, orando. Tem gente que em sua própria empresa, mesmo sendo crente, começa a sua empresa sem fazer uma oração. Tem outros irmãos que começam um dia sem nem mesmo buscar a presença do Senhor, e isso se configurará um grande problema para o povo. O texto bíblico diz que quando o rei é bom, a nação prospera. Será que precisaríamos ter toda essa dificuldade para compreender que estamos sendo flechados? Será que você não está percebendo que o mal está se avolumando, crescendo, porque o bem, o bom, está calado? Muitas das vezes nós estamos vendo atrocidades e ficamos calados. Não, deixa. Você lembra o que aconteceu na Alemanha, Hitler? Na Alemanha, Hitler, vocês lembram? Não, é os judeus que eu sou cristão, eu não sou judeu, eles estão perseguindo só os judeus. Ah, não, perseguiram os judeus, mas foram atrás do quê? De todas as igrejas evangélicas. Ah, não, o pastor da presbiteriana, isso é relatado, isso é um fato. Está relatado nos seus próprios livros. Pastor da igreja presbiteriana não fazia nada porque estão mexendo com a igreja batista. Estão falando, ah, não, é outra religião. A gente não, a gente é limpinho aqui, tudo certo. Então, os bons não defendiam as pautas boas. E, por consequência, queridos irmãos, toda a nação acabou entrando em desgraças, porque perseguiram tanto os judeus, como foi o caso do Holocausto e tudo mais que é conhecido de todos, mas também perseguiram as igrejas cristãs. Perseguiram, vocês lembram que os intelectuais acabaram saindo de lá, vieram para outras nações e assim por diante. Portanto, perceba que quando eu falo para vocês que no momento de angústia, no momento de aflição, a segurança do crente
daquele que confia em Deus precisa ser estabelecida em sua palavra, assim como Jeremias falou para o seu próprio povo quando estava sofrendo uma aflição tremenda. Às vezes, a aflição que sofremos é porque estamos afastados do Senhor. Eu sei que no caso de Jó, você também pode estar passando por uma aflição, mas você é um crente como Jó era. Alguém que no começo dava ali o seu, como é que é o nome? Fazia holocausto de manhã, fazia holocausto à noite e tudo para o seu filho e tudo mais. Mas a história de Jó parece ser uma história singular de um crente fiel e que sofre e que não abandonou o Senhor. Mas às vezes tem crente que não é fiel e também sofre. Então, se o sofrimento é independente a quem é fiel e quem não é fiel, que tal então mantermos a nossa fidelidade acima do que nós vamos passar? Que tal nós mantermos a nossa vida cristã inerente ao que acontecer na vida? Como o caso de Salmo 23. Mesmo que passemos pelo vale da sombra e da morte, mesmo que eu esteja por tribulação, não vou temer mal nenhum, porque eu sei que eu estou vivendo uma vida superior. Eu sei que a sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo que o Senhor prepare uma mesa na presença dos meus inimigos e eu esteja na frente deles na guerra. Ninguém está na frente dos inimigos feliz. Mesmo que eu esteja na frente dos meus inimigos, então eu não sei qual é teu inimigo, se é um problema de doença, se é um problema de angústia, se é um problema mental, se é um problema de saúde, se é um problema da sua família, eu não sei quais são as tuas batalhas, os teus inimigos. Mesmo que você esteja na presença dos seus inimigos, ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Ou seja, você será bem-sucedido se o problema vier a você. Então, não perceba a sua vida com base no seu sofrimento, mas perceba a sua vida com base naquilo que o Senhor quer te dar. Por isso que o autor, né, no caso Jeremias aqui, deixa bem claro: bom é o Senhor para os que se atêm a ele e para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude. Por isso eu termino a minha mensagem de hoje deixando claro para você que está escrito que o Senhor é bom, e ele é uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece, de fato, os filhos que nele se refugiam. Se você se refugiar em Deus, como se fossem os pintinhos que se refugiam debaixo das asas da galinha, porque essa é uma expressão bíblica, né? Deus, ele é como se fosse uma galinha puxando e chamando os seus pintinhos de volta para debaixo das suas asas. Se você é um crente que se esconde no Senhor, então você será protegido de muitos males. Não confie na sua própria força. A ovelha que saiu do aprisco confiou de que ela conseguiria sozinha fazer o que tinha que ser feito, andar por todos os lugares. Mas o bom pastor precisou sair e ir ao encontro dela, buscar aquela ovelha que estava perdida, porque o conhecimento dela era um conhecimento muito frágil. Ela não sabia dos males que estavam sobre ela. Então, não estabeleça a sua força nas suas próprias coisas, porque isso é loucura humana. Nós somos pó, não somos nada. Tudo é muito rápido, tudo é muito passageiro, como diz Salomão. Tudo vai passar nessa terra. Então, o que não vai passar? Nenhum i, nenhum tio será tirado dessa profecia. Nenhum i, nenhum tio será tirado da palavra. Então, se há uma coisa que é segura, é o Senhor, confiando nele, como estabelecendo aqui a sua força em Deus. Hoje eu quero que você vá ao trabalho, às suas atividades, como um primeiro módulo aqui que falei a vocês, né? Depois eu vou falar sobre o resto o resto do versículo aqui, mas hoje eu fiz o meu sermão só baseado nessa primeira premissa aqui do versículo. Bom é o Senhor para os que se atêm nele. Amanhã eu estarei falando sobre o restante dos versículos. Bom é ter esperança para quem guarda em silêncio a salvação. Como é que eu consigo ter esperança quando eu estou apanhando? Como é que Israel consegue ter esperança sendo atacada diariamente? Como é que você consegue ter esperança quando o inimigo parece que está te esmurrando e te atrocidando com tua família, com teus filhos, com todos os problemas? Como é que eu consigo, de acordo com o texto bíblico, sair do ambiente de problema e ficar navegando além dele? Bem, quando eu penso nisso, toda vez eu penso na águia. A águia sai debaixo da tempestade, ela consegue navegar, ela consegue voar acima das nuvens.
Eu quero propor a você, para o dia de amanhã, você sair um pouco da espiral do seu problema e ir navegar além disso. Por isso, bom é ter esperança para aqueles que guardam em silêncio. Bem, faço votos que você esteja conosco amanhã, para que você saiba como Israel poderá sair do seu problema, para que você saiba como você também pode sair da sua angústia, para que você saiba como você pode sair do ambiente de dor que talvez você esteja vivendo, que o seu parente esteja vivendo, ou alguém que você queira ajudar. Como podemos fazer isso? O texto de Jeremias vai nos dizer. Por quê? Porque Israel estava em extrema angústia no momento em que ele escreveu. E ele escreve para um povo que estava devastado. Talvez não seja esse o problema. Talvez você não esteja devastado ou destruído. Mas o remédio que ele vai dar é um remédio tão eficaz que ele vai acabar exterminando todo o mal. Por isso, eu convido você para estar conosco, para compreender como você faz para sair do ambiente de dor. Bem, eu quero convidar a irmã que estará orando nesse momento. Eu vou Enquanto, orar. enquanto a irmã Rose estiver orando, eu quero que você se debruce e coloque também na mão do Senhor, via a oração da irmã Rose, eu quero que você coloque na mão do Senhor a sua própria angústia. Eu quero também que você coloque na mão do Senhor as suas próprias lutas. Por quê? Porque é preciso confiar em Deus, mesmo quando estivermos passando por tribulação. Porque é aí que você mostra que você é realmente crente. Ser crente quando tudo está bem é fácil. Ser crente quando as coisas estão boas é fácil. Agora, ser crente quando as coisas estiverem muito mal, ser crente parece que quando você olha para um lado e não tem ninguém, quando a angústia bate ao seu coração, é aí que você, de fato, vai reluzir e vai se tornar alguém mais semelhante ao Senhor. Todo crente, ele é ouro e ele é provado aonde? No fogo. E talvez Deus esteja provando a nossa nação, esteja provando Israel, esteja provando você. Por isso, clame ao Senhor e inclua na oração da irmã Rose agora, quando ela estiver orando, o seu pedido, porque o Senhor vai anotar e Deus vai ouvi-lo. Vamos orar. Amém. Querido e maravilhoso Pai, eterno Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai, o tempo todo. Obrigada, Senhor, pela sua bondade e pela sua misericórdia sobre a nossa vida, pela justiça do Senhor. Obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom e é agradável e é para o nosso bem. Pai querido, queremos entregar nossas vidas nas tuas mãos, pedindo perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, Senhor. Olha para dentro do nosso coração, Senhor Deus, e vê aí se existe alguma coisa, Pai, por favor, que impede de estarmos na tua presença cada dia, buscarmos o Senhor e vivermos a tua palavra. Realmente, Senhor Deus, se não olharmos para a cruz, não entenderemos nada, absolutamente nada. E, Senhor, como buscar a esperança realmente, como buscar esperança no meio da tempestade, como ver a luz do Senhor, o brilho do Senhor Jesus, quando estamos com dor, quando estamos com dificuldade, quando vemos filhos afastados do Senhor. Pai, quando a dor bate a porta da nossa casa, da nossa vida, como, Senhor Deus, como às vezes é difícil, Senhor Deus, quando não há o alimento dentro de casa, quando há falta de luz, a falta da água. Ó Senhor Deus, como é difícil cantar em meio à tempestade. Como a Dona Socorro, Senhor Deus, que enfrentou dificuldades, enfrenta as dificuldades da vida com a idade que ela tem, com as dificuldades que ela tem, Senhor Deus. Ela entra nesse grupo cantando, louvando, adorando o Senhor. Ó Pai querido, como entender, Senhor Deus, a Dona Neuza que chega a uma certa idade com tantos problemas e descobre, Senhor Deus, que o câncer veio. Pai querido, como enxergar a luz e ver isso tudo? A Dona Neuza, Senhor Deus, em diante de tudo que ela está passando, ela ainda, Senhor Deus, tem forças para entregar um livro, para falar do Senhor e para ajudar outras pessoas. Como a Dona Lourdes, que outro dia entrou, Senhor Deus, para buscar a bênção para ela, para a filha dela, e agora ela traz amiga, Senhor Deus, que está com câncer, que precisa das bênçãos do Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós acreditamos no Senhor
e estamos no meio da tempestade, no meio das guerras, das guerrilhas, porque quando eu não estou passando por isso, mas os meus olhos estão vendo outras pessoas passar, Senhor. É impossível não se comover, é impossível não sentir a dor das pessoas, meu Deus. E o que eu poderia fazer? Tem muitas coisas que nós não podemos fazer nada, Pai, mas nós podemos clamar como estamos aqui juntos, clamando e entregando nas tuas mãos, sabendo que a nossa redenção vem do Senhor e sabendo que já é próximo a volta do Senhor Jesus e que essa angústia, essa dor que as pessoas têm passado, que nossos olhos estão vendo, vai ter um fim, Senhor Deus, tudo isso. Logo o Senhor está voltando e não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais criancinhas sendo dilacerada como o diabo está fazendo aí, Senhor Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. O mundo está gemendo de dor, Senhor Deus. Mas essas coisas iriam acontecer e vão acontecer piores, porque as profecias vão ser cumpridas e o Senhor virá. Oh, Pai querido, nos ajuda a segurar nas tuas mãos. Ajuda, Senhor Deus, a permanecer firmes. O caminho vai se estreitar. O caminho está sendo estreito, Senhor. E nós temos que esvaziar nossas malas, porque para onde vamos, só há o nosso caráter, Senhor Deus, a ser levado. E esse caráter tem que ser moldado aqui, agora, hoje, Senhor Deus. Nos quebra, nos renova, Senhor, diante de Ti. Eu te peço misericórdia, Senhor, sobre nós. Senhor Deus, nós precisamos vencer mais um dia. E esse dia está começando hoje, Pai. Nós não sabemos as lutas que vamos ter, as que já temos. Não sabemos ainda se vamos enfrentar outras dores, outras coisas, respostas. Pai, mas a confiança está em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai querido, que, como o pastor falou, está diante de nós e nos ajuda, Pai. Por favor, nos abençoe, Senhor, nesse dia, nos derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito para viver o dia de hoje. Abençoe o pastor Anderson, Senhor Deus, que aceitou esse desafio de estar nos ajudando aqui, Senhor, trazendo pão para dividir conosco, esse pão espiritual. Pai querido, encha a casa dele, a família dele com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, Pai. Abençoe os filhinhos do pastor Anderson e abençoe a nós todos aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oração do pastor Marlo no começo. Abençoe a igreja dele, Senhor. Abençoa os membros da igreja dele, os líderes, Pai. Abençoe a vida dele, Pai. O Senhor conhece o pastor Marlo. O Senhor sabe quem ele é, o Senhor sabe as necessidades dele também. Vá de encontro com ele, com os filhos dele, abençoando, Senhor Deus, e dando a ele sabedoria ao pregar da tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada pastor que se dedica, Senhor Deus, em levar a tua mensagem, a mensagem presente, a que precisamos ouvir no dia de hoje. Nos abençoe, Senhor. Nos dê um dia em paz. E ainda continua, Senhor Deus, com o pastor que vai finalizar essa oração. Em nome de Jesus. Amém.